Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso programa. Hoje teremos uma programação especial para você que está conosco todas as semanas. Vamos falar sobre dicas de cultura, sobre entretenimento, estética, saúde, mas vamos falar também sobre leis de incentivo à cultura brasileira. Vamos lá? Vem com a Mirna! Oferecimento Isaac Veículos. Emagrecentro. E o papo agora é com você que nos assiste todas as semanas. Isso mesmo, eu quero conhecer você melhor. Mande uma foto, o print de repente de você nos assistindo. Acesse agora através das mídias sociais ou do QR Code que está aqui na tela. Te espero, vem com a Mirna. Você que é empresário ou empreendedor e quer melhorar a sua visibilidade na TV ou nas mídias sociais, entre em contato conosco. O Vem com a Mirna quer trabalhar com a tua marca. Os nossos contatos são 98985256834 ou através do nosso Instagram, Amanda Mirna Oficial. Eu te espero. Vem com a Mirna. E durante o tour aqui pelo HSE, Hospital do Servidor, nós decidimos trazer para você a visão médica dessa questão de qualidade de atendimento e humanização. Para isso, eu convidei a doutora Silvia Moschel, que é diretora médica aqui do hospital, para falar um pouco para nós sobre isso, sobre o funcionamento dos setores e sobre o bom, na verdade, o que nós prezamos, a qualidade do bom atendimento hospitalar. Doutora Silvia, fique à vontade. Que bom que podemos gravar, né? Que bom. Sim. Vamos lá. Bom dia. O nosso hospital tem duas situações de entrada para o atendimento do nosso paciente. Através do pronto-socorro, né? Onde tem a classificação de riscos, são os atendimentos de urgência e emergência, onde ele pode ficar em observação, né, durante 6 horas, no máximo 12 horas, e durante esse período a gente tem que determinar para que setor ele vai ser encaminhado. Ele pode ter alta, né, caso ele tenha sido resolvido o seu problema, ou ele pode ser encaminhado para as unidades de internação. A outra situação de atendimento no nosso hospital são os nossos ambulatórios, né? São os atendimentos de rotina, né? Ambulatoriais, são as consultas ambulatoriais. Nós temos 30 especialidades que são distribuídas, tanto aqui no HSE, como devido à pandemia, nós tivemos que separar um pouco, né, para evitar a aglomeração. Então, nós temos também atendimentos de consultas ambulatoriais no CAD, que fica na Avenida dos Holandeses, e também no Medical Renascença, para facilitar, né, essa acomodação dos nossos pacientes, tá? Então, essa é a primeira etapa de funcionamento do nosso hospital. No PS, o paciente foi destinado a internar, nós temos as unidades de internação, também com todas as especialidades médicas, né? Hoje nós temos 30 especialidades médicas atuando no HSE, nós temos mais de 300 médicos, tá? Todos os nossos médicos são especialistas, né? Além dos 300 médicos, nós contamos com 3 psicólogos, né, na unidade de internação, né? 4 psicólogos na área ambulatorial, são 50 fisioterapeutas também atuando tanto nas unidades de internação, quando a gente fala em unidade de internação, a gente fala enfermaria e UTI, né, como a nível ambulatorial. São 25 fonos também fazendo esse trabalho de internação e ambulatorial. E assim é composta a nossa equipe da diretoria médica, com os médicos, fisioterapeutas, fonos e psicólogos, tá? E a última etapa do nosso atendimento é a UTI, né? Que o paciente, uma vez encaminhado, ele pode vir do pronto-socorro já com a internação direto para a UTI, ou ele pode ir para a unidade de internação. Então, é assim que funciona o nosso hospital, sob o ponto de vista da área médica. Então, gente, é isso que preza, né, que nós prezamos aqui no HSE, a qualidade do bom atendimento, a questão humanização, que é cura sim, ela faz parte do processo de cura e de tratamento. Então, você que é servidor já sabe, o Hospital do Servidor está aqui pronto, com uma equipe multidisciplinar extremamente preparada para melhor te atender. Doutora Silvia, muito obrigada por nos receber, até a próxima.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Maranhão e também do Pará, contexto histórico e cultural. E para isso eu convidei uma pessoa para me acompanhar nesse bate-papo incrível. Estou falando sobre Antônio Norberto. Ele já é presença aqui no nosso programa, já tem um tempinho que você não vem aqui, que bom que deu certo você vir. Mas hoje a nossa conversa é sobre uma viagem que ele refez, na verdade, né? Você refez o trajeto que Daniel de Latouche fez em uma viagem do Maranhão para o Pará. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, que bom que você veio. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Conta um pouco pra gente sobre essa viagem. Obrigado, Amanda. É sempre uma satisfação estar aqui com você e com o seu público, né? Falando de história, falando de coisa boa, de uma história assim meio esquecida e tal, que a gente foi buscar e é uma riqueza. E nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo em 1613. Aqui nos bastidores ele me confidenciou um pouco sobre essa viagem e eu fiquei curiosa do motivo. O que te fez refazer esse trajeto de Daniel de Latouche? Pois é, primeiramente vamos falar da viagem dele, que foi em 1613. Ele saiu no dia 8 de julho de 1613 aqui da Praça Pedro II, do Forte São Luís, e partiu, foi para o Pará. Lá ele parou em Cumã, Guimarães, ele parou no Pará, na terra dos Caetés, que hoje é Bragança, primeira cidade fundada no Pará. Ele é o fundador, Daniel de Latouche, por conta dessa estada de 2, 3 meses lá. Depois ele seguiu, passou em frente a Belém, que não existia ainda, a cidade de Belém ainda não existia, e ele seguiu na direção de Pacajá, Cametá, no Médio Tocantins, né, onde o rio a gente não enxerga o outro lado da margem, porque é muito grande, é um mar. O rio Tocantins ali é um mar. E ele queria seguir até a região do Ouro, ali próximo a Marabá, Imperatriz. Enfim, eram muitos lugares onde os índios tupinambás eram parceiros dele. E ele tentou fazer isso completo e não conseguiu. E por que não conseguiu? Ele não conseguiu porque teve a Batalha de Guaxinduba e veio um trombeta, que é uma matraca, alguém que veio avisá-lo, né? Não existia celular, não existia nada, 1613, não tinha tecnologia nesse sentido como a gente tem hoje. Foi uma outra embarcação avisá-lo de que para ele voltar, porque a Batalha de Guaxinduba poderia começar a qualquer momento. Então foi essa viagem que eu fui convidado por Adalberto Franklin, proprietário da editora Ética lá em Imperatriz, né? Publicou muitos livros de história e de poesia e tantos livros. E ele me convidou para a gente fazer essa história, só que ele faleceu. E aí eu fiquei sozinho. Mas eu disse, eu vou fazer essa viagem em homenagem a Daniel de Latouche, principalmente em homenagem a Adalberto Franklin, nosso amigo lá de Imperatriz. E aí eu passei em torno de 12 dias fazendo essa viagem. O que era para ter sido uma viagem dupla, né? Que ele era um grande amigo seu, se tornou uma homenagem. Então, assim, homenagem. Que motivo maravilhoso, né? Na verdade, você já tinha um motivo para fazer, porque... Já tinha motivo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Antônio Norberto, Norberto, carinhosamente falando, ele é apaixonado pela história, ele é apaixonado pela história maranhense, né? Pelo contexto histórico. E ele fala disso com tanta paixão e isso me encanta, por isso que eu gosto muito de trazer ele aqui. Então, o motivo que já existia ficou ainda mais forte, não é isso? Ficou ainda mais forte. E também outro motivo forte é porque a gente está falando do período de liderança do Maranhão. Todas as ações nesse período emanavam do Maranhão, emanavam de São Luís, né? São Luís era a 4ª cidade do Brasil, a província do Maranhão era a 4ª, 5ª do Brasil, produção forte, muito algodão, muita coisa bacana, mas lá no início não, o algodão é depois. Lá no início era tudo nascente, mas era um período de liderança, porque os franceses davam as cartas do Amazonas até o Rio Grande do Norte, até a Paraíba, tudo quem dava as cartas era os franceses. A gente teve outros períodos de liderança, na mão dos portugueses, Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, 1755, mas a gente está falando de um período de liderança anterior. Hoje você vê o Maranhão ali patinando, querendo sair do último lugar, né? Mas a gente lembra que nós tivemos período de liderança em que a gente colonizava, a gente ia, foi exatamente esse ide histórico, não o ide de Jesus, o ide histórico, que me motivou a fazer essa viagem maravilhosa no Pará, com um saldo altamente positivo, Amanda. Olha, eu já tenho um convite para receber o título de cidadão de lá, já trouxe vereador de lá, de Cametá, de Bragança no Pará, de Belém, liderança de Belém, para vir para São Luís. Então a cidade ganha com isso. São Luís ganha, porque São Luís recupera a sua liderança através da sua história belíssima. Então foi exatamente isso que a gente foi atrás. Cametá fica no Médio Tocantins, como eu falei, que vem de Caá, que é mata, árvore,
mais mutá, que é cama, degrau, casa. A casa do índio era sobre a árvore, era em cima da árvore. Ele morava em cima da árvore, por isso o nome Cametá. Camutá, Cametá. E é uma cidade grande, uma cidade que produz bastante. Boa parte do açaí, da juçara que vem do Pará, vem daquela região, Bragança, Belém, aquela região ali. Enfim, existe uma ligação que a gente quer aumentar essa ligação e São Luís sendo a capital desse momento importante da história do Brasil. Deu para perceber que aqui não é um bate-papo, é uma aula, né? Roberto, prazerzaço te receber. Né? É sempre um prazer ter você aqui, porque eu acho que todos nós ganhamos com a tua presença. Que bom que você é tão apaixonado e pode trazer para nós essa tua paixão. E eu quero te agradecer. Obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Tão breve, né? Tão breve, mas enfim, eu acho que deu para passar um pouco do nosso recado, né? Eu vou continuar aqui com ele agora. Para você, eu trago uma dica especial sobre construção de saúde e dicas de suplemento. Combate suplementos, por favor. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Cláudio, eu faço parte do time da Combate e eu venho trazer hoje para vocês uma promoção imperdível. Essa proteína aqui, Adaptoe, uma proteína da marca Adaptoge, matéria-prima importada. Nós chamamos ela de uma proteína 3W, né? Tem proteína concentrada, isolada e hidrolisada. Qual a diferença dela? É que ela tem mais composição isolada. Então assim, ela vai ter menos lactose, menos carboidrato, menos sódio e menos gordura. Muito mais limpa. Ideal para você usar tanto para lanche quanto para pós-treino, certo? Essa daqui está saindo na promoção, ela estava 229, ela está saindo a 179 esse mês, tá? Então assim, corre, vem para Combate e aproveita a sua. Olá! Continuamos aqui no Emagrecentro, o centro de estética que é o maior e melhor do Brasil, para falarmos sobre nutrição e estética. Para isso, convidei Michele Penha, que além de nutricionista, ela tem pós-graduação em nutrição clínica, esportiva, funcional, nutrição e estética, e ela também é especializada em modulação intestinal. Michele, que prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouco sobre nutrição? O processo de emagrecimento, eu falo sempre que é uma ciência dentro da nutrição, porque a gente precisa não negligenciar a condição que o paciente cliente já se encontra, para a gente tratar de fato o que já tem para você conseguir desenvolver um emagrecimento de forma saudável. E sim, a gente precisa levar em consideração vários fatores no processo de emagrecimento, e não necessariamente somente a perda de peso. Quando a gente fala de emagrecimento, Michele, é preciso que... Eu acredito que esse assunto ele é tão sério, sabe? Porque o emagrecer é um resultado de um processo. Então, quando a gente fala do processo de emagrecimento, envolve o emocional do paciente, envolve a nutrição, a necessidade do paciente entender o porquê de comer mais corretamente, mais de forma mais saudável, não é isso? Exatamente. E os pilares, né, que sustentam a saúde, que a gente sempre preza aqui. O sono, o manejo do estresse, a prática de atividade física, um simples negligenciar beber água adequadamente ao longo do dia, isso acaba interferindo no processo de emagrecimento. Dentro de toda essa construção desse processo de emagrecimento aqui na clínica, se as pessoas que ainda não conhecem a clínica, o que você daria de dica agora sobre isso? Pronto, então a primeira coisa a gente precisa te conhecer e você precisa entender qual é a real necessidade durante esse processo de emagrecer e não tão somente perder peso. Então, o perder peso, muitas das vezes, é uma consequência boa de todo o processo, né? De todo o alinhar das coisinhas que estão desreguladas na sua saúde. Então, a primeira dica você precisa vir nos conhecer para a gente fazer uma avaliação e entender de fato do que você precisa para a gente alinhar os nossos processos estéticos junto com a alimentação adequada e aí sim a gente ter uma potencialização dos resultados. Então, recado dado. E olha que incrível, nós estamos no mês de aniversário da Emagrecentro. Sim, e que a gente tá cheio de promoções, tá? Esperando vocês, tem vários protocolos, tá? E aqui também, pessoal, tem spa, tá? Se você quiser relaxar, porque isso também faz parte do processo do emagrecer. Você estar bem psicologicamente para você segurar as pontas aí do processo do emagrecimento. Então, o convite foi feito. Só resta agora você vir agora e agendar a tua avaliação e conhecer a nossa clínica. Emagrecendo te espera, Michele. Vocês vão amar, tá? Eu estarei aqui junto com a equipe, tá? De braços abertos para acolhê-los, tudo bem? Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui, eu vou conversar um pouco mais, mas vocês até a próxima, tá bom, Michele? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.
Me chamo Isaac Santos, sou proprietário da Isaac Veículos, trabalho com carros nacionais e importados. Você que quer ter um carro importado e não sabe qual escolher, você pode me procurar que eu vou te direcionar para o melhor caminho. O importado pode ser seu. Fala pessoal, tudo bem? Jorge Valdez Osta na área, vamos falar sobre coluna e dor. Muita gente no Instagram vem me perguntar qual o melhor exercício para a coluna. Os estudos científicos de boa qualidade metodológica apontam que a caminhada é superior, ou seja, a não fazer nada. Se a gente compara a caminhada e Pilates, a caminhada ainda ela sai ganhando, mas o Pilates também é uma boa pedida. Lógico, você trabalhando exercício de preferência direcional, o impacto progressivo na coluna, começando devagar, de forma orientada, é uma boa. Procura alguma atividade física que tu gostes, conversa com o teu profissional responsável e vai ter uma coluna saudável. Falar um pouco sobre violência contra a mulher é um assunto que está em evidência. Nós ouvimos falar em todos os canais de divulgação, em todas as emissoras. Só que hoje nós vamos falar um pouco detalhado sobre uma variação dessa questão de violência. Estou aqui com o Rui Cruz, que é psicólogo e ele é vice-presidente da Navislu, que é mantenedora do posto CVV São Luís. Rui, prazer te receber. Prazer estar aqui novamente e conversar com um tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre as questões que estão ligadas, claro, à violência contra a mulher, que é um assunto muito pautado. A gente tem que trazer esse assunto sempre que possível aqui. Mas hoje nós vamos falar da questão do feminicídio seguido de suicídio e também de outros crimes que infelizmente têm acometido a nossa população. Rui, com você, fica à vontade. É um prazer. Como a gente pode perceber, a questão da violência doméstica, ela acaba surgindo outros tipos de violência. Então a gente pode dizer que a violência de gênero, a violência contra criança e adolescente, a violência autoprovocada, a violência psicológica, a dependência emocional, ela pode vir a gerar casos que a gente considera como bizarros, que é, além da violência, que já é um absurdo contra as mulheres, é o cometimento do suicídio. Então a gente percebe que, principalmente, relações que estão próximo de terminar ou terminam há pouco tempo, assim, até um ano, percebe-se que existem casos de pessoas que acabam cometendo feminicídio e tentam ou conseguem o suicídio. Quando eu digo conseguir, entenda, é em seguida, não dizendo que o suicídio é algo positivo, Sim, tá? sim. Mas é uma situação de desespero, em que a pessoa não consegue lidar com suas emoções e, na maioria das vezes, é fruto de um conflito emocional, afetivo com o seu relacionamento. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para que a gente possa fazer um trabalho preventivo e, em especial, ficar atento não para os resultados, não para os casos que vêm sendo colocados na mídia, Sim. e sim fazer um olhar mais amplo de como fazer o trabalho de prevenção. E esse trabalho de prevenção ele começa na infância, na adolescência, e principalmente quando a gente consegue trabalhar qual é o significado dos afetos, das emoções, das relações. Pelo que eu vejo, às vezes as mídias se preocupam muito em noticiar o crime. E eu acho importante a gente entender sinais de que o crime pode vir a acontecer. A violência contra a mulher, a violência contra o ser humano, ela nunca é tão impactante porque acontece de uma vez. Ela vem numa gradatividade. Então, assim, ela começa com desrespeito verbal, e aí começa com desrespeito social, começa com uma exposição. E isso é importante. É por isso que eu gosto de te ter aqui, Rui, porque você consegue trazer para nós essas pequenas conexões com esse assunto. Então, falar sobre violência contra o ser humano, e especificamente contra as mulheres, né, contra os crimes também de gênero, que estão muito evidenciados, infelizmente, é falar sobre uma realidade que é construída dentro de casa, às vezes, não é isso? Exatamente, e às vezes potencializada com o uso abusivo de droga, potencializada com a situação da relação de posse, não aceitação do término da relação, Sim. ou então perceber que essa pessoa conseguiu superar essa relação doentia e conseguiu um outro relacionamento, a questão de ameaças que tem muito, tanto com os filhos como com o padrasto, com as crianças, com os enteados. Então, assim, são situações que mostram que a nossa sociedade ela está doente e Sim. precisa de trabalho de prevenção e um olhar diferenciado. É bom ressaltar que a relação emocional, principalmente a dependência emocional, as pessoas não se percebem dentro desse circuito. Sim. Elas não conseguem perceber, por exemplo, felizmente hoje em dia, as mulheres, elas quando denunciam, além de ter a internet que pode fazer uma denúncia anônima,
ou então, mesmo sem ser com a autorização da mulher, a polícia, qualquer Existem pessoa muitos pode, recursos, né? exatamente, ainda existe algo velado, porque a vergonha, porque a confiança do que não vai acontecer. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado e prestar atenção nesses sinais e sintomas, prestar atenção nessas relações que não são positivas, porque trabalhar só com a notícia do crime é algo que não vai trazer de volta, por exemplo, 2 vidas. Sim. E a gente sabe que essas 2 vidas, seja aquela que foi pelo homicídio ou então pelo suicídio, remete o tanto de sinais e maneiras que a gente poderia prevenir. Porque se nós tivermos, por exemplo, imagine um trabalho preventivo, quando uma família notificasse para um CRAS que está se separando, da mesma forma que a gente tem a preocupação com a criança, como é que ela vai ter uma convivência com pai e mãe, como é que vai ser essa guarda compartilhada, a gente poderia observar esses períodos que são bem interessantes, próximo do término e 1 ano a 2 anos do fim desse relacionamento. Deu para perceber que esse papo é algo que tem que ser agendado em outros momentos, porque não tem como falar sobre um assunto tão importante em tão pouco tempo. Eu preciso encerrar minha entrevista com o Rui, mas eu prometo para vocês que esse assunto ele vai ficar vindo aqui em nosso programa, sim, que eu acho necessário. Eu acho que eu como mulher, eu como jovem, eu como pessoa pública na TV, eu preciso contribuir, fazer a minha parte. E eu quero muito te agradecer, você é um grande amigo, mas uma pessoa que tem muita competência no que faz e por isso eu faço questão de te ter aqui sempre que possível. E vamos agendar novamente, você aceita meu convite? Claro, é um prazer estar aqui com você. E para você que precisa fazer manutenção do seu aparelho celular ou notebook, Dr. Apple tem a solução. E aí, pessoal? 2022 chegou trazendo para vocês aí muita coisa em oferta, muita coisa em promoção. Teu dispositivo tá travando, tá lento, tela quebrou, molhou, caiu no chão, atendemos todas as marcas e modelos, trabalhamos de frente para você com manutenção expressa, pioneira no ramo de manutenção expressa. Vem com a gente aqui para Dr. Apple na Avenida Daniel de Latouche. Vou deixar o meu número aqui embaixo. Qualquer dúvida, me liga, entre em contato que eu tenho o maior prazer de te atender. Quebrou, molhou, caiu no chão, Dr. Apple é a solução. E para falar sobre entretenimento hoje no programa, eu decidi convidar uma pessoa, mas com uma outra abordagem. Quando nós falamos de leis de incentivo à cultura, o que te vem na cabeça? É algo que funciona? É algo que já está realmente sendo posto em prática ou não? Para isso eu convidei Chiquinho França, nosso querido amigo, cantor, compositor, muito conhecido por vocês todos, para falar um pouco sobre esse assunto. Chiquinho, é sempre um prazer te receber, né? É uma honra te ter aqui, mas hoje o assunto é diferente. Vamos falar de leis de incentivo à cultura no nosso país, no nosso estado. Fala um pouco para nós sobre isso, Chiquinho, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou sempre à disposição, porque eu sei da importância do programa e o quanto o programa é importante para a arte, para a cultura. Eu tenho assistido e muito legal, parabéns. Obrigada. Não é muito diferente o papo, não, está dentro do contexto cultura, é uma forma do artista e o fazedor de cultura conseguir apoio financeiro para financiar os projetos culturais. As leis de incentivos, elas funcionam assim. Existe a lei federal, que é a lei Rouanet, que é uma lei criada para esse fim. As leis de incentivo à cultura estadual, que cada estado, não sei se todos têm, mas geralmente o estado tem a lei de incentivo, nós temos aqui no Maranhão a lei de incentivo à cultura estadual, e as leis municipais. Tem cidades que também têm as leis de incentivos. Então, assim, o que é legal nisso? Porque são valores destinados diretamente para o artista, entendeu? Eu fiquei sabendo que a lei de incentivo estadual ela foi mexida, porque o governo ele não pode lançar mão dessa verba de lei de incentivo. Me parece que a do estado do Maranhão foi mexida e o governo usa para fazer os eventos de governo. Enfim, e nessa pandemia, Amanda, assim, as leis de incentivo foram assim, uma ajuda muito grande. A lei Rouanet, que é a lei federal, ela tá praticamente parada porque o governo federal atual descobriu umas coisas erradas dentro da lei, a corrupção dentro da lei,
Então foi mexido, está voltando agora, e estamos torcendo para que a Lei Rouanet realmente chegue a beneficiar o pequeno e médio artista e os fazedores de cultura. Enfim, houve mais uma lei que é nova, essa que foi criada para a pandemia, para esse momento difícil que nós artistas fomos os primeiros a sair de cena, porque nós trabalhamos com evento, com aglomeração. E assim, a Lei Aldir Blanc ainda está para ir para ser utilizado. Então a dica, Amanda, é o seguinte: aproveitar aqui o teu programa e falar para os colegas artistas. Tem artistas que não sabem como trabalhar, criar o projeto. Existem agências de publicidade e agências de cultura que fazem esse trabalho. Eles elaboram o projeto, entrega, aprova na lei e entrega a carta de anuência para o artista ir atrás do empresário. O empresário recebe esse documento, investe no projeto do artista e recebe essa grana de volta quando for pagar o seu imposto de renda. Ou seja, é bom para a empresa, é bom para a cultura e é bom para o Estado. Porque se você é empresário, tu investe no projeto, é como se você estivesse fazendo um empréstimo, porque você pega tudo de volta quando você for pagar o seu imposto de renda. Sim. Enfim, de onde é essa grana? Ela é pública. Quem paga, quem patrocina, na verdade, é o povo, é um dinheiro público. Sim. Não sei se eu expliquei. Ficou extremamente claro. Eu principalmente pude perceber a tua vontade de deixar isso claro para as pessoas que não sabem que têm direito. As leis existem para nos afirmar os nossos direitos. Né? Exatamente. Então, assim, a lei ela existe para garantir direitos. Então, às vezes, se a pessoa não sabe que tem acesso, né, àquela lei, ela não vai buscar. Exatamente. Então, assim... Eu sou produtor da música do Maranhão, da música brasileira produzida aqui. Então, assim, eu sou muito apaixonado pela nossa música, porque eu tenho certeza que produzimos o melhor da música popular, ou então a gente está dentro do rol do que se faz de melhor na música brasileira, a gente produz aqui. É muito difícil um jovem ou uma criança, ou qualquer pessoa, gostar de algo que ela não conhece, que ela não escuta, que ela não tem acesso. Então, assim, eu tenho essa vontade e o interesse de que os meus colegas artistas fiquem sabendo de como a gente fazer e a gente se unir para a gente fazer essa nossa música virar um produto autossustentável, a gente consiga viver do nosso trabalho. Porque para não ficar algo que às vezes começa como um hobby, se torna profissional e vira paixão. Ou às vezes começa a paixão, então assim, música, cultura... é algo apaixonante e é base de construção de sociedade. Exatamente. É tudo, né? Cultura está em tudo. Cultura é o costume de um povo. É verdade. Não tem como você pegar uma secretaria de cultura, ela ser a última. Ela está dentro da saúde, da educação, a cultura está dentro de como você se vestir, se dar com as pessoas. Tudo isso é cultura. Entendeu? E a música é a arte das artes. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Chiquinho, eu concordo tanto contigo. Eu fico tão feliz cada vez que você vem aqui, porque você tem uma energia maravilhosa. Você passa para nós uma positividade incrível. E nós vamos marcar outros encontros. Gente, vocês gostaram da conversa? Eu vou continuar aqui um pouquinho com o Chiquinho. A gente vai finalizar agora. Eu quero te convidar a encerrar o programa comigo. Vamos. Tá? Que pena. E nós vamos agendar um outro momento para você retornar aqui, porque eu acho que esse assunto ele deve ser pautado sempre que possível aqui no nosso programa. Vamos, tem muita coisa para a gente falar. E o espaço é seu, tá bom? Obrigado, Obrigada por ter vindo até aqui. Eu vou te esperar nas próximas vezes. E para você que está aqui me assistindo agora, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu tenho um agradecimento especial à minha produção toda. Eu estou falando de cabelo, maquiagem, design de unhas. Quem faz tudo isso? Pink Esmalteria. Agenda agora o teu horário, entre em contato e conhece o espaço das meninas. Tem novidades vindo por aí. Quero agradecer também a esse ambiente maravilhoso de todas as nossas gravações. Estou falando da Tokstok Shopping da Ilha. Aqui tem ambientes incríveis, belíssimos, que certamente vão ficar lindos na tua casa. E para finalizar, Chiquinho França, obrigada e até a próxima, gente. Tchauzinho.